Saudações, vamos para mais um estudo hoje sobre Direito do Trabalho, lá na CLT da Justiça do Trabalho, capítulo 1, da introdução do artigo 643. Artigo 143. Os dissídios oriundos das relações entre empregados e empregadores, bem como de trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços, em atividades reguladas na legislação social, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho, de acordo com o presente título e na norma estabelecida pelo processo judiciário do trabalho. Parágrafo 1º. As questões concernentes à Previdência Social serão decididas pelos órgãos e autoridades previstas no capítulo 5 deste título e na legislação sobre seguro social. Parágrafo 2º. As questões referentes a acidente de trabalho continuam sujeitas à justiça ordinária, na forma do Decreto número 24.627, de 10 de julho de 1934, e legislação subsequente. Parágrafo 3º. A Justiça do Trabalho é competente, ainda, para processar e julgar as ações entre trabalhadores portuários e operadores portuários ou o órgão gestor de mão de obra, OGMO, decorrentes da relação de trabalho. Artigo 644. São órgãos da Justiça do Trabalho, a linha A, o Tribunal Superior do Trabalho, a linha B, os Tribunais Regionais do Trabalho, a linha C, as Juntas de Conciliação e Julgamento ou os Juízes de Direito. Artigo 645. O serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório, ninguém nele podendo eximir-se, salvo motivo justificado. Artigo 646. Os órgãos da Justiça do Trabalho funcionarão perfeitamente coordenados em regime de mútua colaboração, sob a orientação de um presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Capítulo 2 das Juntas de Conciliação e Julgamento. Da composição e funcionamento. Artigo 647. Cada junta de conciliação e julgamento terá a seguinte composição. A linha A, um juiz do trabalho que será seu presidente. B, 2 vogais, sendo um presidente dos empregadores e outro dos empregados. Parágrafo único. Haverá um suplente para cada vogal. Artigo 648. São incompatíveis entre si para os trabalhos da mesma junta os parentes consanguíneos e afins até terceiro grau civil. Parágrafo único. A incompatibilidade resolve-se a favor do primeiro vogal, designado ou empossado ou por sorteio, se a designação ou posse for da mesma data. Artigo 649. As juntas poderão conciliar, instruir e julgar com qualquer número, sendo, porém, indispensável a presença do presidente, cujo voto prevalecerá em caso de empate. Parágrafo 1º. No julgamento de embargos deverão estar presentes todos os membros da junta. Parágrafo 2º. Na execução e na liquidação das decisões funciona apenas o presidente. Artigo Seção 2 da jurisdição e competência das juntas. Artigo 150. A jurisdição de cada junta de conciliação e julgamento abrange todo o território da comarca em que tem sede, só podendo ser estendida ou restringida por lei federal. Parágrafo único. As leis locais de organização judiciária não influirão sobre a competência das juntas de conciliação e julgamento, já criadas até a lei federal assim determine.
Artigo 651. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado prestar serviço ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. Parágrafo único. Quando for parte do decídio o agente ou viajante comercial, a competência será na junta da localidade que a empresa tenha agência ou filial e a esta empregado esteja subordinado e, na falta, será competente a junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. A competência das juntas de conciliação e julgamento estabelecida neste artigo estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. Parágrafo 3º. Em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no fórum da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. Artigo 652. Compete às varas do trabalho. A linha A. Conciliar e julgar. Inciso 1. Os dissídios em que se pretenda o reconhecimento da estabilidade do empregado. Os dissídios, a linha 2, os dissídios concernentes à remuneração, férias, indenização por motivo e rescisão de contrato individual do trabalho. Os dissídios resultantes de contrato de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice. A linha 4. Os demais dissídios concernentes ao contrato individual de trabalho. A linha 5. As ações entre trabalhadores portuários e operadores portuários ou órgãos gestor da mão de obra, ou GMO, decorrentes da relação do trabalho. A linha B. Processar e julgar os inquéritos para apuração de falta grave. A linha C. Julgar os embargos opostos às suas próprias decisões. A linha D. Impor multas e demais penalidades relativas a atos de sua competência. A linha F. Decidir quando a homologação do acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. Terão preferência para julgamento os dissídios sobre pagamentos de salários e aqueles que derivam da falência do empregador, podendo o presidente da junta, a pedido do interessado, constituir um processo em separado, sempre que a reclamação também versar sobre outros assuntos. Compete ainda às juntas de conciliação e julgamento, a linha A, requisitar às autoridades competentes a realização de diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob a sua apreciação, representando contra aquelas que não atenderam tais requisições. A linha B. Realizar diligências e praticar os atos processuais ordenados pelos tribunais regionais do trabalho ou pelo Tribunal Superior do Trabalho. Julgar a suspeição arguidas contra seus membros. Julgar as exceções de incompetência que lhes forem opostas. Expedir precatórias e cumprir as que lhe forem deprecadas. Exercer, em geral no interesse da Justiça do Trabalho, quaisquer outras atribuições que decorram de sua jurisdição.